Olá, turma de equipamentos biomédicos. Eu sou a Luísa e hoje eu e meu grupo falaremos sobre o Barroco. As características do Barroco. A escola literária barroquista engloba as manifestações artísticas do período compreendido entre o século XVII e XVIII. Em Portugal, esse movimento artístico sofreu influência da escola lusitana e teve início com a morte de Camões em 1580. Já no Brasil, o marco inicial é a publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira. As principais características do Barroco, também chamado de seiscentismo, são o dualismo, a riqueza de detalhes e o exagero. Na literatura barroca, os textos refletem elementos rebuscados e quase sempre extravagantes, onde são valorizados os detalhes em um jogo de contrastes. A linguagem desse movimento tentou unir os valores medievais aos da cultura greco e latina, os quais foram evidenciados com o Renascimento. Estilos literários. Há dois estilos que marcam o barroco literário. Cultismo, caracterizado pelo jogo de palavras. Nesse estilo, a linguagem é rebuscada e culta, chegando a ser extravagante. Conceptismo, identificado pelo jogo de ideias. O estilo conceptista trabalha a imposição de conceitos e a definição de raciocínio lógico. Dualismo. Segundo o movimento, a pessoa não pode viver em equilíbrio entre as vontades de Deus e dos homens. Isso é retratado em várias obras do estilo, principalmente em esculturas e pinturas. Valorização do contraste. Nas artes plásticas, o movimento barroco conta com uma forte presença de contraste entre a sombra e a luz. Essa característica representa o dualismo que era apresentado nas obras barrocas. Obras ricas em detalhes contava principalmente com elementos simbólicos como relevos, curva, traços, entre outros. Emoção sobre a razão. No barroco, é priorizada a ênfase nas feições. Nesse caso, são destacadas, até mesmo exageradas, as transmissões de emoções. Com isso surge o drama, típico do estilo artístico. De modo geral, o barroco na literatura é marcado por características que evidenciam o jogo de palavras e de ideias. Além disso, é marcante o uso de figuras de linguagem, como metáfora, inversões, etc. O contexto histórico do barroco. As manifestações barrocas têm como contexto histórico a ocorrência da Reforma e da Contra-Reforma, as quais agitaram, sobretudo, a Europa a partir do século XVI. Insatisfeito com os poderes supremos da Igreja Católica, Martinho Lutero elaborou suas 95 teses, questionando os dogmas da Igreja Católica. A esse movimento de contestação deu-se o nome de Reforma Protestante ou Luterana. Nesse contexto de embates religiosos, o barroco surgiu como uma expressão artística, símbolo dessa efervescência que ora pendia para o extremismo religioso, ora para o culto à razão e à cultura clássica. Assim, o barroco, sintetizando as contradições de sua época e as da própria Igreja Católica, manifestou características também contraditórias. Também, os escritores desse período utilizaram muitas antíteses e paradoxos. Já as esculturas refletiam a opulência dos santos e dos altares para enaltecer-se o poder da Igreja em contraponto ao protestantismo. Amadeus é um filme épico estadunidense do ano de 1984. É do gênero drama biográfico e musical, e também considerado por alguns em algumas partes como comédia. Foi dirigido por Milos Forman com o roteiro de Peter Shaffer, baseado em sua peça homônima, que foi inspirada na vida de dois compositores, Antonio Salieri e Wolfgang Amadeus Mozart. A história se inicia em um hospício em que Salieri está internado, e ele relembra fatos do passado, em que ele era uma pessoa que tinha uma fé muito grande, acreditava muito em Deus e era um compositor magnífico, mas que ficou surpreendido com a chegada de outro compositor incrível, que é o Mozart, que era um jovem inconsequente, mas um prodígio da música. E fez com que Salieri duvidasse até de sua crença em Deus, já que ele não sabia por que
pessoas como Mozart, que eram tão jovens, que não tinham se preparado tanto quanto ele, conseguiam fazer tanto enquanto pessoas como ele se considerava trabalhadora, lutadora, não ganhava o que ele ganhava. E a história conta como essa relação foi se construindo e por que no início do filme Salieri faz uma tentativa de suicídio e diz ter matado Mozart. A bilheteria de seu filme ganhou aproximadamente 90 milhões de dólares. Este filme foi indicado a 53 prêmios, ganhou 40 deles, incluindo 8 Oscars, entre eles o de melhor filme, 4 prêmios BAFTA, 4 Globo de Ouros e um prêmio TGA. Em 1998, Amadeus foi classificado como o 53º melhor filme dos Estados Unidos pelo Instituto Americano de Filmes e estava na lista 100 Years, 100 Movies, ou seja, do português, 100 anos, 100 filmes. O filme influenciou a música e a cultura da época e continua a influenciar escritores, autores e artistas e músicos de todo o mundo. Um exemplo é a canção Rock Me Amadeus, do artista pop austríaco Falco. Lucas Pena, de EBM1A, e eu vou falar dos personagens principais do filme Amadeus, que no caso são Amadeus Mozart, o próprio, né, e Antonio Salieri. Os dois têm um dualismo entre eles, eles são bem opostos. Enquanto o Antonio Salieri é mais sério, mais adulto, ele usa roupas marrons, escuras, mas de um trabalho formal. Mozart sempre usa roupas alegres, coloridas, como roxo, azul, amarelo, é sempre muito infantil, ele brinca às vezes. Ele é bem divertido, pessoalmente eu gostei muito dele. E Mozart sempre teve o dom na música, ele foi abençoado, ele consegue fazer qualquer música ficar boa. E já Salieri não, Salieri tem muita dificuldade de fazer a música. Ele faz, mas, sabe, não é boa como as do Mozart. Enquanto o Salieri tem uma raiva, uma inveja com o Mozart, ele também tem uma admiração. Ele foi em todos os shows do Mozart, porque ele tem uma admiração pela música, pelo dom dele. Os dois também têm problemas com os pais, mas enquanto a morte do pai de Antônio foi muito boa para ele, porque ele pôde estudar música, ele se sentiu feliz com isso. Mozart, ele tem os problemas com o pai dele, mas a morte do pai dele acabou com ele, fazendo ele ficar louco, perdendo toda a sua alegria, sua extravagância única. Acho que a única cena que ele usa roupas marrons, coloridas, é quando o pai dele morre, ele já perdeu toda a sanidade dele. Mozart era muito infantil, alegre. Eu gosto que até que Salieri mesmo, ele fala em uma cena que ele vê a partitura de Mozart e fala: quando eu comecei a ler isso, parecia muito infantil, uma criança tinha feito. Mas depois eu vi o quão complexo é e quão bom é. E os dois têm essa dualidade, essa oposição, são personagens que se encaixam muito bem um com o outro. Tipo, uma raiva, mas admiração junto, o que torna eles personagens tão icônicos. Mozart é um personagem muito memorável. O filme contém bastante características barrocas e isso é visível principalmente nos seus cenários, e cenários onde as classes mais altas frequentavam, como podemos ver as 3 imagens ao lado, onde tinha todos os 3 salões. Tinham lustres bastante deslumbrantes, cerros empalhados, e todos esses 3 salões eram frequentados por primeiras classes. Também vemos que em todos os salões eles contêm um caráter barroco em sua arquitetura. Outro fator que parece ressaltar é as formas estipuladas dos personagens, que eram sempre mais robustas e cultas, obviamente não de todos, mas a maior parte, e também as suas vestimentas, que eram sempre bem exageradas, grandes e empeitadas. Isso é bem visível em peças de roupa, como por exemplo nos vestidos. Eram sempre enormes. E essas peças de roupas eram sempre usadas com perucas igualmente chamativas. Outra característica que reparamos é que nas óperas de Mozart, vimos que ele tinha um esteticismo. Isso era bem claro de reparar. Ele se preocupava mais na forma da transmissão da mensagem, na forma de transmitir ela, que era sempre vibrante, com cores fortes e danças, do que com a mensagem em si própria.